O governo propôs um fundo partidário de 1,430 bilhão de reais em 2026. É esse númerozão mesmo, gente. Mas o Congresso não ficou muito satisfeito e propôs mais um aumentinho de mais 150 milhões. Esse valor é o repasse da União para que as siglas mantenham a atividade partidária. E, claro, ainda tem o fundo eleitoral do ano que vem, que deve ficar na casa de 4,9 bilhões de reais. No fim das contas, então, é só a gente colocar no papel e os nossos políticos vão nos custar a pequena bagatela de 6,480 bilhões de reais. Até cansa falar esse número. Isso sem falar nos salários, nos benefícios. Eu estava com dificuldade de fazer a conta na cabeça, por isso que a gente trouxe pessoas qualificadíssimas aqui para a gente discutir. Antes de começar o programa mesmo, vocês estavam falando do fundo partidário, né? Então, e olha que interessante, nós tivemos um problema, estamos agora efetuando o pagamento da questão da fraude do INSS. A fraude do INSS, né, o roubo dos aposentados, a gente está falando de algo da ordem de 6 bilhões. Todo mundo escandalizado, e é um escândalo mesmo, e os políticos todos escandalizados e fazendo seus vídeos para os seus grupos. É o mesmo montante. São os mesmos 6 bilhões. Quer dizer, dá para a gente ter... É importante colocar isso na balança para a gente sentir esse peso. E puxando o que a Ellen falou e a gente não pode esquecer, a gente está com uma bancada EAD, né? Estamos com uma bancada EAD. O parlamentar não mora aqui. Um mora na cadeia, o outro mora no outro país, é todo mundo trabalhando EAD. Então, assim, é o ensino à distância. O que está acontecendo com isso, né? Então, a gente precisa ver... Olha o patamar que a gente chegou aqui no final do ano, né? Então, é daqui para pior? Não sei. A gente precisa aprender a votar. Precisa. Né? O brasileiro precisa aprender a votar, o brasileiro precisa ter educação política, saber o que o congressista faz, o que o Senado faz, o que a Câmara faz. Falta educação política, porque aí elege essas pessoas que a gente está criticando aqui. Isso. Né? E aí, no ponto, a Laura falou pontos importantíssimos econômicos e a Lela falou de médio e longo prazo. Aí eu tenho uma pergunta, a gente esperou 30 anos por uma reforma tributária, ótimo. Ano que vem... Todas as empresas desse país estão aguardando qual vai ser o imposto de valor agregado, qual vai ser a alíquota. O Senado não resolveu. Vai ser 26,5%, vai ser 27%, 27,5%, qual vai ser a alíquota? Todas as empresas do país precisam começar a pensar nisso para o seu planejamento tributário, para as estruturas de sistema. A Receita já anunciou um sistema, ela está fazendo uma plataforma em conjunto com 500 empresas. Nós vamos ter um sistema modernérrimo chamado pagamento dividido, que é o split payment. As empresas grandes do país, as indústrias, elas vão mudar, elas vão ter o crédito, já vai ser abatido. Você não vai mais continuar trabalhando com dinheiro do imposto, não vai mais poder fazer isso. Tem toda uma mudança daqui para frente, só que qual é o começo do raciocínio? Qual é o nosso IVA? Ninguém sabe, porque o Senado está discutindo outra coisa. Então, é literalmente o que a Laura falou, o país para... Qual vai ser a alíquota de imposto? Nós vamos ter cashback, nós vamos ter uma estrutura de cashback. Como é que isso daí vai funcionar dentro do CAD único? Como é que funciona? Como é que vai ser esse crédito para essas famílias? Bom, a gente estava falando de... Como é que vocês falaram? Parlamentar EAD? Uma bancada EAD. E tem outro cargo que está flutuando ainda, que não é exatamente EAD, mas é porque está faltando ainda a escolha e a definição, né? A gente lembra que outro foco de tensão, são vários aqui que a gente citou ao longo do programa já, mas esteve no Supremo Tribunal Federal. Hoje é mais fácil um brasileiro saber escalar os 11 ministros do Supremo do que os 11 titulares da seleção masculina de futebol. Aliás, como eu dizia, 11 não, apenas 10, já que o STF está jogando desfalcado desde que Luiz Roberto Barroso deixou o cargo e se aposentou. O Senado não tem sequer uma previsão de data para analisar a indicação de Jorge Messias. Como instituição, o STF tem a confiança de 50% dos brasileiros, número que está caindo e reforça esse cenário de polaridade. O perfil midiático e de alta exposição de alguns ministros incomoda juristas e parte da população. O excesso de protagonismo da corte passou a ser comum nos últimos anos. Por outro lado, como fica a máxima? A decisão judicial é para ser cumprida.
Lisiane, começa essa, por favor. Já a pergunta tá feita. Eu sempre soube a escalação dos ministros desde a faculdade. Eu assistia julgamentos na faculdade, na TV Justiça. Enfim, uma pessoa que sempre gostou de Constituição. Mas eu tô achando esse movimento bem estranho, né? Da questão da indicação do Messias e como o Senado está segurando a indicação dele. Me lembrou um pouquinho do André Mendonça. Do André Mendonça também demorou um pouco para sair, mas não foi desse jeito. Então, assim, eu acho que a gente está vendo uma coisa inédita, até porque a sabatina do ministro do novo ministro do STF no Senado sempre foi uma coisa figurativa. A gente não tem uma sabatina, temos pela Constituição, mas não é uma sabatina como a gente tem fora do Brasil, por exemplo, em outros países, que realmente se interroga, tenta-se, né, ver se ele tem um notório saber jurídico, porque, gente do céu, né, alguns ali não tem nem um currículo tão acadêmico assim, digamos, né? Mas o que acontece, né? O protagonismo do judiciário, esse é um movimento que ele vem desde a década lá de 50, 60, começou nos Estados Unidos, né? A questão do que a gente chama de ativismo judicial. Esse protagonismo, a gente está no século do poder judiciário. Então, assim, tivemos o século do executivo, que eram aquelas monarquias, aquela conversa toda. Tivemos aí o momento do legislativo, quando se terminou com aquelas monarquias e tudo mais. E agora a gente vive o século do judiciário. O que acontece? Acontece que, para a gente diminuir esse protagonismo, a gente precisa que os outros dois poderes funcionem melhor. Essa seria uma solução. A gente trabalha com o sistema de freios e contrapesos, né? O check and balance. Então, a gente teria que ter um Congresso, no meu ponto de vista, é o Congresso mais ativo. Por quê? Porque lei mal feita, lei que não é criada, ela vai pro STF, pro Poder Judiciário. E a escolha desses ministros, ela tem que ser muito bem feita. A gente está agora colocando ministros jovens no STF. Então, são pessoas que vão ficar lá 30 anos. A gente está falando de por aí, né? Uns 30 anos dentro do STF. E aí, você imagina você ficar com uma pessoa que tem um posicionamento político por 30 anos na corte, né? Então, assim, as decisões, provavelmente os votos dele, pode até ser que mude. A gente pode ter mudança. E não, a gente falou uma coisa interessante sobre os ministros do Executivo, que é a questão da moeda de troca. O do STF também virou moeda de troca. A gente estava falando do tempo do André Mendonça, né? O meu editor-chefe aqui, o Diego, falou 141 dias. Demorou. Quase entre a indicação e a sabatina. 5 meses e pouco. Vamos ver do Messias, né? Sim, e também tem outras mudanças que acho que são inéditas, né? Porque na época da sabatina do Mendonça, tinha central de orações na lateral. Então, agora você volta para essa pauta religiosa, quer dizer, a laicidade do Estado... Oi, socorro. Então, assim, eu acho que também tem essa questão que a gente entrou nela e a gente também não pode deixar de mencionar isso. Desde quando que você pode fazer uma escolha pela religião do ministro? Quer dizer, isso é uma afronta para um Estado laico, né? Então, você está acirrando o processo. Um juiz nunca é neutro por completo. Um magistrado nunca será neutro por completo. Ele sempre carrega um pouco dele dentro das suas decisões. O que não pode é a gente pegar, misturar uma religião específica dentro de uma decisão. Né? A gente tem um pluralismo religioso que é válido aqui no Brasil. A gente pode ter qualquer religião. O Estado não pode ter religião. O Judiciário não pode ter religião. O Congresso não pode ter religião. O Executivo não pode. Agora... O julgador sempre carrega uma coisa. Só queria fazer só mais uma parte, que é um assunto que me interessa muito. A gente também aqui, nós temos essa questão midiática dos ministros. A gente não pode esquecer que o CNJ, ele pune juiz que se manifesta em rede social. Juiz que tem, assim... Não pode ter, né? Claro, pela Constituição, não pode ter nenhum tipo de partidarismo, mas o CNJ vai lá e pune o juiz. E agora, o ministro que ele se coloca politicamente ou até de forma mais partidária, a gente não vê nenhum tipo de punição.